majestoso. Tu és, sim, tu és, Senhor. Sim, tu és, Senhor. Foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, Santo Ele é. Tu és santo, Senhor. Um novo cântico ao que se aceita sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Ele voltará com a criação. Eu canto louvores ao Rei dos Reis. Tu és tudo para mim, e eu te adorarei. Declare ao Senhor que Ele é santo e Ele habita no meio do seu povo. Abra sua boca e louve ao Senhor. Entregue a Ele um novo cântico, um salmo, um agradecimento a Deus Todo-Poderoso. O Espírito Santo está aqui e anela pela sua noiva, santa, imaculada, gloriosa. Maranata, vem Jesus. Cante, louve ao Senhor, porque aqui há livramento, aqui há curas, quebrantamento. estás vestido De arco-íris, sons de
Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Adora ao Rei Jesus, nome sobre todo nome. Nós te exaltamos aqui, Senhor. Jesus, 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 tu és santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, Ele há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei. És tudo para mim e eu te adorarei. Graças a Deus, irmãos e irmãs, amém? Glória a Deus. As crianças podem descer para serem ministradas. Louvado seja Deus pelas crianças, pelo ministério infantil, pelos voluntários e voluntárias de nossa igreja. Glória a Deus. Gostaria que você abrisse a Bíblia no livro de Josué, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 9. O tema da nossa reflexão bíblica hoje é esforço e ânimo. Josué capítulo 1, versículo 1 em diante. Vamos ler a palavra de Deus. Louvamos a Deus pelos nossos adolescentes. Amanhã às 16 horas na praça eles estarão fazendo o evangelismo. Se você puder nesse horário participar lá, está na intercessão por eles. Que Deus abençoe também, em nome de Jesus. Louvamos a Deus também pelo centro de vacinação aqui na nossa igreja, que durou 5 meses. Sexta-feira foi o último dia do centro de vacinação aqui. Se você já puder estar informando os seus conhecidos, né? Se eles perguntarem, então a vacinação voltou para os postos de saúde, tá bom? A partir de terça-feira, já nos postos de saúde. Então aqui durou 5 meses e foram aplicadas a vacinação em 35 mil pessoas somente aqui na igreja nesse período. 35 mil pessoas foram vacinadas aqui na igreja. Que bênção, né? Que bênção para a cidade. Então 35 mil pessoas, dessas não sei quantas mil não conhecia a igreja ainda, acabou conhecendo. Então quando você for convidar alguém para o culto e a pessoa perguntar qual que é a sua igreja, você fala, é a igreja lá da vacina. Então a pessoa vai lembrar na hora, certeza absoluta, né? Amém? Livro de Josué, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 9. Logo nós estaremos fazendo um culto de ação de graça aqui na igreja pela vacinação da cidade, tá bom?
Livro de Josué, capítulo 1, versículo 1 até o 9, diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento eu prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Palavra conhecidíssima de todos nós. Interessante que Deus por 3 vezes repete, né? Ser forte e corajoso. Versículo 1 desse capítulo 1 do livro de Josué diz que Moisés morreu. Naturalmente, todo o Israel, juntamente também com o próprio Josué, pranteou e ficou de luto por causa da morte dele por 30 dias. E eles viveram todos os sentimentos que acometem a gente quando essas notícias vêm sobre nós. Os sentimentos foram os mais variados: a negação, a tristeza, a aflição, o desânimo e os demais sentimentos que fatos assim acarretam na nossa alma e no nosso coração. Josué, ele tinha motivo para não estar bem. Ele tinha motivos e razões de sobra para estar mal. E realmente ele estava mal. Quando a gente percebe nas entrelinhas e também tudo aquilo que Deus fala a ele nesse texto, a gente percebe que ele estava desanimado. E o desânimo é a alma em inércia. Já o ânimo é a alma em movimento. Josué também estava triste, e a tristeza é a alma em decepção. O contrário da alegria, que é a alma em festa, que é a alma em celebração. Josué também estava parado, prostrado, e a prostração é a alma em desistência. Já perseverar é a arte de não desistir, é a alma avançando constantemente. Mas ele estava também inquieto, e a inquietação é a alma agitada, enquanto o contrário de alma agitada é paz, e paz é alma em sossego, que é a nossa campanha de quarta-feira às 15 horas na tarde da esperança. Mas ele também tinha algumas dúvidas, e a dúvida é a alma em incredulidade. Já crer é a alma em fé, e fé é a alma em sintonia com o Espírito Santo de Deus, em sintonia com o próprio Deus, em sintonia com o próprio céu. Mas quando o meu olhar se volta atentamente para esse versículo 1, eu percebo que Moisés morreu e desencadeou uma série de sentimentos em Josué e em todo o povo de Israel. Afinal de contas, por 40 anos, esse povo tinha caminhado com esse homem, que foi o grande líder, talvez um dos maiores nomes do Antigo Testamento, páreo ali com o próprio Davi. Moisés morreu, mas os sentimentos de Deus eram opostos aos sentimentos do próprio Josué. Deus, eu não percebo em nenhum momento ele preocupado. Eu não percebo Deus desanimado, nem triste, nem parado, nem inquieto, nem aflito,
nem duvidoso, não. Esses sentimentos não acometem Deus com a partida do seu servo Moisés. Sabe por quê? Porque Deus sabe, nesse exato momento do texto, onde Moisés está. Não apenas Deus sabe, no exato momento do texto onde Moisés está, mas agora, milhares de anos depois, Deus continua sabendo onde Moisés está. Deus sabe também que Moisés está bem. Deus sabe que Moisés está com o próprio Deus. Obviamente, a morte, ela é retratada como uma senhora poderosa. Ela é mais forte do que o poder, ela é mais forte do que a religião, ela é mais forte do que as riquezas, ela é mais forte do que o romance, ela é até mesmo mais forte do que o amor. Mas eu olho para a Escritura Sagrada e percebo que a Bíblia diz que Jesus também é igualmente mais forte do que o poder, que Jesus também é mais forte do que a religião, que Jesus também é mais forte do que as riquezas, que Jesus é mais forte do que o romance, que Jesus é mais forte do que o amor. E a Bíblia diz mais, diz que Jesus é mais forte do que a própria morte. Aleluia! Ela proclama isso em alto e bom som, em letras garrafais para quem quiser ler e para quem quiser ouvir. Moisés se encontrou com Deus, foi para o céu. E enquanto a nação chora no sopé da montanha, Deus não derrama uma única lágrima sequer por causa de Moisés. Porque Ele sabe exatamente onde Moisés está. A Bíblia diz que o próprio Deus foi quem realizou o sepultamento do corpo de Moisés. Mas não apenas isso, a Bíblia diz que Deus é quem conduziu o espírito dele para fora desse mundo de sofrimento, de dor, de luta e luta e de angústias intermináveis. Então, ao invés de chorar, Deus vira a cabeça para o lado e diz para Josué: eu vou continuar fazendo aquilo que eu tenho planejado na história humana, e eu conto com você para isso. Amém? Eu conto com você, Josué. O Senhor falou com Josué. E Deus fala com Josué para animar a alma dele. Mas não apenas para deixá-lo animadinho. Deus fala com ele para levá-lo a uma ação. E sabe o que eu acho impressionante? É que o que Deus disse para Josué, nesse capítulo 1, o próprio Moisés já tinha dito para o Josué em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 7 e versículo 8. E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrará na terra que o Senhor jurou a teus pais lhe dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas e nem te espantes. As palavras ouvidas por Josué da boca de Deus já tinha sido ouvido por ele da boca do próprio Moisés. Deus, ele usa os servos e as servas dele para falar com você, amém? Mas Deus também usa você para falar com as outras pessoas, desde que você seja fiel a Ele. Mas, irmãos e irmãs, existem momentos que você deve ouvir o próprio Deus. O próprio apóstolo Paulo, ele disse algumas palavras que era ele quem falava, e disse que outras palavras não era ele quem falava, era Jesus. Paulo ensinava e dizia ao povo: façam isso, façam aquilo, porque o Senhor está mandando vocês fazer isso e aquilo. E aí Paulo continuava: e façam isso e aquilo, mas isso não é o Senhor quem está falando, sou eu quem estou falando. Aí quando as pessoas se espantavam, ele dizia: mas cuido eu que tenho o Espírito. Ao ouvir Moisés, Josué acreditou.
Mas ao ouvir Deus, a convicção foi firmada. A gente precisa ter o discernimento quando a gente está ouvindo Deus ou quando a gente está ouvindo o servo de Deus. O próprio Samuel, ele ouviu Deus e pensava que era Eli. Lembra? Lá no livro de Samuel, a voz que vinha e dizia Samuel, Samuel, e ele se levantava, ia até Eli e perguntava, me chamou? Não te chamei, volte a dormir. E ele voltava a dormir e ele ouvia a voz, Samuel, Samuel, ele ia até Eli. Aí Eli o orienta a discernir o que era a voz do servo e o que era a voz do próprio Deus. E o Samuel então é orientado pelo Eli. E na terceira vez ele diz, Senhor, fala que o teu servo ouve. Eu e você ouvimos muitos pregadores, seja de forma presencial, seja de forma na internet. Mas não basta apenas ouvir os pregadores. A gente precisa ouvir Deus. Você deve ouvir Deus através de pessoas, mas você deve ouvir Deus através de Deus. Você pode ouvir Deus através de pessoas, mas você deve ouvir Deus através do próprio Deus. Amém? Escutar o Senhor. Josué não tinha mais Moisés e nem poderia mais nesse mundo ouvir a voz dele. Samuel não tinha mais Ana, porque a mãe o tinha pego e levado até o templo para que ele fosse treinado sacerdotalmente. E agora, quando ele ouve o Senhor chamar, Eli também está se despedindo como sacerdote. Mas tanto Josué quanto Samuel, ambos tinham Deus. E Deus sempre fala. Deus nunca nos deixa sem direção. Aleluia! As pessoas passam, as pessoas vão, os sacerdotes nos deixam, os profetas vão, os pastores, os líderes, as pessoas que amamos, que gostamos, que cuidam da gente, que nos aconselham, que ora pela gente. Essas pessoas vão e passam, mas Deus jamais passará. Aleluia! O que nós precisamos é treinar os nossos ouvidos para ouvir o Senhor, porque Deus fala, nos orienta, nos direciona. E o que Deus diz para Josué no versículo 2 é: passa o Jordão, que é símbolo de uma nova vida, que é símbolo de novos desafios e que também pode significar um novo recomeço. Porque para Josué a partida de Moisés representa as mudanças bruscas, significativas e impactantes que ocorrem em nossa vida. E aquelas representações costumeiras que a gente está habituado, elas somem e algo novo deve surgir. Em outras palavras aqui, Deus está dizendo para Josué: você deve recomeçar. E recomeçar é muito mais difícil do que começar, porque recomeçar exige a mesma coragem do início, a superação do fracasso anterior, e também exige de cada um de nós a capacidade de uma recomposição emocional. É muito melhor você começar algo do que ter que recomeçar algo. Seja isso em qualquer área da nossa vida. Mas a graça de recomeçar é uma dádiva que Deus ofereceu a Josué, que Deus ofereceu ao povo de Israel, que Deus ofereceu a mim e que Deus oferece a cada um de nós nesta noite. Aleluia. A graça de recomeçar. Ele vem ao nosso encontro com a sua infinita bondade. Ele anima-nos na caminhada. E a orientação da palavra é: recomece com novas atitudes. Recomece com positividade e fé. Recomece sendo mais resiliente.
Recomece sendo forte e corajoso. Recomece tendo ânimo novo. Amém? Recomece. Recomece porque Deus, nesse texto, no versículo de número 4, faz uma promessa. E Ele diz que a posse da terra seria desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Desde o deserto até o rio. O Deus que te leva no deserto é o Deus que também te leva no rio. Amém? Ele permite o calor, mas Ele permite também o frescor. No deserto você experimenta provação. No rio você recebe a provisão. O deserto ele é árido e infrutífero, mas nas margens do rio a Bíblia diz que há sempre fruto na estação própria. Onde é que você está nesta noite? No deserto? Ou você está no rio? Você está sendo provado ou você está sendo aliviado? Ambos, tanto o deserto como o rio, têm o envolvimento e o propósito de Deus. O nosso Deus é Deus de deserto e é Deus de rios. Tudo é fase, debaixo do plano e do propósito que Ele tem traçado para você. E Deus diz para Josué: ninguém te poderá resistir. O texto não diz que não haverá resistência, diz que a resistência será transposta. Afinal de contas, a própria Bíblia, fazendo coro com esse texto, diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não prevalecerão contra você que é a igreja. E o versículo 5, Deus continua animando Josué, dizendo: como fui com Moisés, assim serei contigo. Assim como eu fui poderoso para tirar o povo do Egito, eu sou poderoso para fazer esse mesmo povo entrar na terra da promessa. É isso que Deus está dizendo. Deus foi com Moisés. Embora Deus nos trate individualmente, há um modus operandi divino para todos. Há um padrão de tratamento e recompensa a partir da sua obediência. A ideia básica aqui é o seguinte: se Moisés obedeceu, ele é abençoado. Se Josué obedeceu, ele é abençoado. Se você obedecer, aleluia, aleluia, aleluia. Assim como fui com Moisés. Como é que Deus foi com Moisés? No nascimento, você se lembra bem que ele foi livre da morte. Lembra que ele é colocado num cesto e ele é transportado no rio? Porque as crianças estavam sendo mortas, os filhos do povo hebreu. Na adolescência e juventude, Deus o guardou no palácio. Na fase adulta, perdoou quando ele feriu o egípcio até a morte. Diante de Faraó, Moisés fez milagres espetaculares, e no Egito ele anunciou as 10 pragas e meio que gerenciou cada uma delas. A Bíblia diz que Deus foi com Moisés, ele abriu o mar, ele legislou, liderou o povo, organizou a nação, e Deus está dizendo para Josué: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Aí se você tirar a palavra Moisés, e se você tirar a palavra contigo, aí o versículo fica assim: como fui, assim serei. Eu acho isso extraordinário. Como fui, assim serei. Tudo ao nosso redor muda. E eu sei que você já teve mudanças suficientes e significativas em sua vida. Os nossos relacionamentos mudam, a nossa saúde muda, o tempo muda, mas Deus não muda. Assim como fui, serei. Aleluia. Assim como eu fui, serei. Isso significa Deus dizer para Josué e para mim e para você:
que Deus continua com as mesmas convicções, que Deus continua com o mesmo plano, que Deus continua com o mesmo humor, que Deus continua com o mesmo amor, que Deus continua sendo independente, que Deus continua sendo livre, que Deus continua não sujeito aos controles externos, nem subordinados a ninguém, que Deus continua governando a si mesmo, que Deus continua governando a igreja, que Deus continua governando o universo, que Deus continua governando a terra, que Deus continua governando tudo o que há, assim como fui, serei. Aleluia. Deus continua sendo soberano e não condicionado a nada de ninguém. Assim como fui, serei. Deus prossegue sendo autossuficiente em seu sustento, em sua glória e em seu poder. Deus contém em si mesmo todas as excelências, todas as perfeições, todas as alegrias. Deus não depende que alguém lhe dê. Afinal de contas, Ele é dono de tudo. E assim como eu fui, assim eu serei. Deus não muda. E pelo fato de Deus não mudar, você pode continuar confiando. Aleluia. Sabe por quê? Porque você sempre saberá com quem está falando. Quando você dobra os seus joelhos, ou fica em pé, ou caminhando nas ruas da cidade, ou em qualquer lugar, falando com Deus, você sempre sabe com quem você está falando. Você está falando com aquele que foi, e que é, e que sempre será. Aleluia. Amém por isso? Aleluia. Deus não muda. Ele é o Senhor imutável. Aliás, o próprio escritor de Hebreus, no capítulo 13, versículo 8, diz mesmo que Jesus continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Como fui, assim serei. Aí o versículo 5 ainda ele diz: não te deixarei e nem te desampararei. Deus promete duas coisas importantes aqui. Primeiro, presença dele e amparo. Não te deixarei e também não vou te desamparar. Ou seja, a promessa aqui é a presença e não a propriedade. Porque Deus disse: Josué, você vai pegar esse povo e levar para a terra da promessa, para Canaã, porque Moisés, o meu servo, é morto. Mas Deus diz: eu serei contigo. E quem é que quer saber de terra quando se tem Deus? O cerne da promessa é a presença. Se Deus desse a terra e não fosse junto para a terra, melhor não ir. O que Deus está dizendo é o seguinte: melhor está com Ele, e Ele está com você, e Ele prometeu. Jesus disse: estarei com vocês, não há alguns dias, não a maioria dos dias, não quase todos os dias, mas estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Você pode ter muitas conquistas, realizações grandes, obter o melhor da terra, mas sem a presença de Deus, isso seria vazio. É segurar água com as mãos, é se esforçar para cavar no rio. Presença de Deus. Não te deixarei, não te desampararei. É o amparo divino que impede o seu afundamento e a sua queda. É como se Deus dissesse: eu te sustento, eu te apoio, encoste-se em mim. Lembra de Jacó, quando ele luta com Deus e de repente Deus o atinge na coxa e ele se gruda em Deus? E a gente gosta de pensar que Jacó segurou Deus. Como é que um homem segura Deus, nem mesmo em condições normais, sendo que ele estava com a perna machucada? Jacó não segurou Deus, Jacó se segurou em Deus. Ele encostou em Deus, ele agarrou Deus
E é o que Deus está dizendo: não vou te desamparar, pode se encostar em mim, pode grudar em mim. Eu sou a sua escora, eu sou o seu suporte, eu sou a sua sustentação, eu te auxilio, eu te protejo, eu te dou abrigo e acolhimento, eu te defendo, eu te favoreço, eu sou o teu refúgio e fortaleza, eu te guardo e resguardo, eu sou Deus, aleluia. Aleluia. E aí depois de Deus, do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 5, falar com Josué, versículo 6, ele chama Josué para um compromisso. Ele diz: seja forte e corajoso. Ele diz assim: esforça-te e tem bom ânimo. Ser forte e corajoso é ser esforçado e ser animado. Josué deveria se recompor. E Deus diz: ser forte e corajoso, porque você fará com que esse povo entre na terra. Josué estava muito triste, desanimado, desencorajado, se sentindo enfraquecido. Mas aí Deus aparece para ele e diz: olha, você precisa se recompor, porque você vai levar o povo à terra da promessa. Então você precisa se recompor, Josué, porque o povo irá precisar de você. E a minha pergunta para você nessa noite é: quem hoje depende de você? Por quem você deve ser forte e corajoso? Quem é que hoje, nesse exato momento, ou amanhã, segunda-feira, quando o sol raiar, depende da sua força e depende da sua coragem? Por causa de quem você deve se esforçar e se animar? Porque animar é colocar a alma em movimento. E se não há alguém que dependa do seu ânimo, se não há alguém que dependa da sua coragem, se não há alguém que dependa da sua força, se não há alguém que dependa de uma atitude de mudança, de recomposição sua, o meu conselho é: anime-se por si próprio. Tenha coragem por si mesmo. Se coloque em pé por você, porque o texto diz: coloque-se em pé. Animar-se é amar a si mesmo. Pode ser que você não tenha perdido uma pessoa como Josué perdeu. Perdeu Moisés, que foi para o céu. Mas pode ser que você tenha perdido outra coisa. Ou pode ser que você tenha perdido alguém de outra forma. Pode ser que você perdeu o emprego. Pode ser que você perdeu a sua fonte de renda. Pode ser que você tenha perdido o seu cônjuge. Pode ser que você tenha perdido o seu casamento, o respeito dos filhos, o amor dos pais. Perdeu. E, consequentemente, você parou e desanimou. Mas Deus vem nessa noite usar a minha vida para dizer a você: não perca a sua fé. Não perca a sua esperança, não perca a sua força, não perca o seu ânimo, não perca a sua coragem, não perca a determinação em se esforçar como os heróis da fé, que a Bíblia diz que da fraqueza tiraram forças, que do nada tiraram tudo, que daquilo que eles quase não possuíam, passaram a adquirir. Não perca o ânimo. Sabe por quê? Porque você precisa de você. E você precisa de você bem. E você precisa de você forte. E você precisa de você animado. E você precisa de você cheio de fé.
E você precisa de você acreditando em Deus e acreditando naquilo que Deus pode fazer na sua vida. E você precisa de você. Viva para recomeçar, para ir em frente, para viver os planos de Deus. E acima de tudo, você precisa de Deus. Eu não sei quem é que te deixou, não sei quais circunstâncias você se encontra, não sei se você está abandonado, mas Deus te diz nesta noite: eu estou contigo, aleluia. Não te deixarei, nem te abandonarei. Você precisa disso. Aí o versículo 7 fala a respeito do se esforçar, se estimular, tornar-se forte. E é necessário se esforçar quando temos vontade de desistir. Se esforçar quando as coisas não acontecem como queremos ou imaginamos. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10 diz: tudo que te vier à mão para fazer, faze conforme a sua força. Faça, porque quando as suas forças se esgotarem, a força de Deus se apresenta em teu favor. Eu creio nisso. Seja forte. Pastor, não sei se eu sou forte. Joel 3, 9, 10 tem uma palavra profética para o teu coração nessa noite, amém? Suscitai os fortes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas enxadas, e lançai das vossas foices. Diga o fraco: eu sou forte. Aleluia. Primeiramente Deus disse para José: seja forte. E Joel, que era profeta de profecia, ele entendia, ele dá um direcionamento. É olhar para si próprio e dizer: em nome de Jesus Cristo, a luta é grande, eu me sinto enfraquecido, mas em Deus eu sou forte, aleluia. Eu vou dar conta, eu vou conseguir, eu vou chegar lá, não por mim mesmo, mas por Deus que em mim está, aleluia. E o texto diz para ser corajoso. Baseado em quê? Baseado naquilo que Isaías disse no capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Ser corajoso, porque Deus é com você. Como é que eu posso ser forte? Corajoso. Como é que eu posso ser esforçado, animado? Versículo 6 diz: ser forte e corajoso, porque tu os farás esse povo herdar a terra que jurei aos seus antepassados dar. Ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra. O Senhor havia prometido a terra de Canaã a Abraão e a descendência de Abraão por meio de um pacto. Então hoje, nesta noite, eu posso ser forte e corajoso, porque eu tenho uma promessa. Os meus pés estão firmados numa promessa. Tu farás esse povo herdar. Você tem promessa de Deus na sua vida? Alguém aqui tem promessa de Deus? Então seja forte, seja corajosa. Versículo 7, versículo 8 diz: cuidando em fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Ser forte e corajoso a partir da palavra de Deus, a partir da obediência à Escritura Sagrada, a obediência à lei dada pelo Senhor através de Moisés, dos profetas, dos discípulos e demais autores bíblicos, fornece a você uma corda inquebrável de êxito na jornada. É a Bíblia. O que eu quero dizer para você nessa noite é: a obediência à Bíblia
coloca você numa postura adequada de humildade e submissão à vontade de Deus. Os mandamentos, os juízos, os decretos de Deus refletem automaticamente o caráter dele registrado na Escritura Sagrada. E quando você segue isso, assim como Josué, eu e você estamos pertinho do coração de Deus. Ser forte e corajoso, porque nós temos a Bíblia, a palavra de Deus. E o versículo 8 ele diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antigamente, você sabe, as pessoas não tinham cópias da Bíblia. Elas tinham que decorar, tinham que recitar. Era muito comum o povo judeu passar o dia inteiro murmurando a palavra de Deus, baixinho, falando consigo mesmo, a fim de decorar. Não cesse de falar desta palavra, que ela não se aparte da sua boca. Ou seja, a palavra precisa ser verbalizada. Jesus venceu a tentação, que jeito? Através da verbalização da palavra. Está escrito, está escrito, está escrito. E Satanás o deixou. Quando você tem a palavra na sua boca, quando a palavra é proferida, quando a palavra é dita, quando a palavra é profetizada, quando a palavra é confessada, quando a palavra sai dos seus lábios com fé no teu coração, o diabo bate em retirada, as doenças saem, o mal cai por terra e Deus triunfa sobre a tua vida. Aleluia! A palavra e o poder que ela tem, ela é espada, a Bíblia diz. Espada que corta. Versículo 9: ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ser forte e corajoso porque você tem uma promessa, amém? Ser forte e corajoso porque você tem uma palavra que é verdadeira, amém? Ser forte e corajoso porque você tem uma presença, a presença de Deus na tua vida. O sucesso de Josué e o bem-estar do povo de Deus, assim como o seu sucesso, da sua família, dos seus negócios, depende da presença permanente e guiadora de Deus na sua vida. É a presença de Deus. Quando o Senhor vai à frente, e quando o Senhor vai junto, você tem todos os motivos do mundo para ser forte e corajoso. Mesmo quando, na sua caminhada, você tem que cruzar rio, você tem que enfrentar terreno acidentado, mesmo que você esteja na batalha, mesmo que você esteja diante de gigantes, mesmo que você esteja passando pelo vale da sombra da morte escuro, mesmo que você esteja com medo, mesmo que você esteja na dúvida, porque coragem não é ausência de medo. Coragem é a qualidade da mente que permite você enfrentar o inimigo e as dificuldades com firmeza e determinação, apesar de todos os sentimentos internos. Ser forte e corajoso. Força, coragem. Através daquilo que Deus fala nesse texto, se a gente fosse resumir, força e coragem vem por meio de descansar nas promessas de Deus, renovar a mente e o coração diariamente nos princípios de Deus, reconhecer a pessoa e a presença de Deus na nossa vida constantemente. E sabe por quê? Você tem que ter força e coragem? Lá no Novo Testamento, em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, o apóstolo Paulo diz o seguinte: porque Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de poder, de amor e de disciplina. Então o espírito que está dentro de você é esse espírito aqui, não é um espírito de covardia. Porque a timidez desse versículo significa covardia, que é o oposto de coragem.
E o Espírito, então, não é de covardia, mas é de poder. E a palavra poder aqui é dunamis, que é a capacidade de fazer aquilo que devemos fazer, na força e no poder do Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito também que está em você é de amor, é ágape, que é aquela atitude mental de preocupação sacrificial pelos outros. E, por fim, um espírito de disciplina, que significa o pensamento racional, que é um produto da compreensão bíblica, que mantém os nossos medos sob controle, muda os nossos valores e prioriza a coragem e a determinação na conduta de vida diária. E aí, meus irmãos, o livro de Josué, ele prossegue. E Josué obedeceu a Deus, foi forte e corajoso. E sabe o que aconteceu? Josué 3, 15 a 17. Deus secou o rio Jordão para Josué passar com o povo. Lembra que Deus falou: assim como fui com Moisés, serei contigo? Moisés não abriu o mar? Josué abriu o rio Jordão. Josué capítulo 6, versículo 20 e 21 diz que Deus derrubou as muralhas de Jericó para Josué e o povo dele avançar. Josué capítulo 10, versículo 10. Deus enviou uma chuva de pedra para Josué e o povo derrotar os amorreus. Aí você diz assim: mas Deus secar o rio Jordão, para Deus é relativamente moleza. Deus derrubar as muralhas de Jericó, facinho demais. Deus mandar uma chuvinha de pedra, isso é tranquilo. Mas o versículo 13 diz que Deus para o sol e a lua. Obviamente, é a compreensão da época. Sabemos que Deus para a terra, né? Mas Deus para o sol e a lua, para Josué e o povo vencer. Deus mexe nos elementos cósmicos, se necessário for, para abençoar a tua vida. Aleluia. Para abençoar a tua vida. Vamos ficar em pé? Feche seus olhos. Que não apenas o nosso corpo físico esteja em pé nesta noite, mas principalmente a nossa alma e o nosso espírito esteja recebendo de Deus ânimo novo. Feche seus olhos. Por quem você precisa se animar nesta noite? Fale com Deus sobre isso. Fale com Deus sobre isso. Fale com Deus. Aleluia. Aleluia. Eu sei que você ouviu o servo de Deus nesta noite. E eu sei que você ouviu Deus através de mim nesta noite. Mas nessa oração eu gostaria que você, se possível, ouvisse não a mim, não Deus através de mim. Gostaria que você ouvisse Deus falando contigo. Esse é o desejo do meu coração. Deus falando na tua mente, Deus falando no teu espírito, Deus falando no teu coração. Aleluia. Você pode ouvir Deus nesta noite. Feche seus olhos. A presença de Deus está aqui. Você tem promessa. Você tem a palavra. Você tem a presença. Você tem a promessa. Você tem a palavra. Você tem a presença. Então você tem tudo o que precisa para se animar, para se alegrar, para celebrar, para orar. Deus pode mudar a sua vida nesta noite. Deixaramalabasuri canta labalaia. Rechurianda labasuri canta labasa.
Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Obrigado pelas tuas promessas. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua presença. Sua presença é real aqui neste lugar. Vem, Senhor. O nosso espírito está em Ti. A nossa fé está em sintonia contigo, Espírito Santo. Deus, o Espírito da igreja, está em sintonia contigo, ó Espírito Santo. Nessa noite não é entretenimento, Senhor. Nessa noite não é lazer. Essa noite é noite de ânimo novo. Assopra ânimo novo. Assopra fôlego novo. Assopra vida nova. Os teus planos não podem ser frustrados, meu Pai. Pelo contrário, sejam frustrados nesta noite todos os planos do maligno, todos os planos do adversário. Visita esta mulher desanimada, esse homem abatido. Assopra força nova, vigor renovado. Usa o teu poder nesta noite em nosso favor, Senhor Deus Todo-Poderoso. Pai, nesse momento na tua presença, nós declaramos que a tua bênção seja derramada sobre este lugar, não porque somos merecedores, mas porque a tua graça é manifesta, a tua misericórdia é renovada sobre nós. Pai, em nome de Jesus Cristo, ouça o nosso clamor, Senhor. Deus quer ouvir o teu clamor nesta noite. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Clame ao Senhor, clame ao Senhor, clame ao Senhor. Feche seus olhos. Não se distraia. Não deixe o pensamento voar para longe. Pelo contrário, leve o teu espírito à presença do Santo, Santo, Santo. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor. Assim como o Senhor falou com Josué. Queremos ouvir a tua voz, Deus. Cale-se as vozes humanas. Cale-se as vozes mundanas. Cale-se as vozes malignas. E nesse lugar, nesta noite, desde o menor até o de mais idade, que o nosso espírito esteja sensível, Deus, para ouvir a sua voz. A sua voz. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala que a tua serva ouve. Dá-nos discernimento para ouvir a sua voz falando em nosso pensamento, falando em nosso coração, ou até mesmo falando de uma forma audível. Deus, os meios é o Senhor quem define, a forma é o Senhor quem decide. Os critérios são estabelecidos de cima para baixo, vem do Senhor e não de nós. Mas nós te imploramos nesta noite, nós precisamos nesta noite, nós suplicamos nesta noite. Meu Deus, por favor, fala que o teu servo ouve, Senhor. Há uma presença de Deus poderosa neste lugar, igreja. Oh, aleluia! E você não pode ficar fora disso. Há uma presença, há uma presença. Você pode negar uma série de coisas nesta noite com relação a este culto, mas uma coisa você não pode negar: a presença dele está aqui. Seja bem-vindo, Senhor Deus. Seja bem-vindo, Senhor Deus. Essa casa é tua, essa é tua habitação. Nós somos propriedade exclusiva tua.
O Senhor nos comprou por bom preço, preço de sangue. Obrigado pela salvação, obrigado pela vida eterna. Obrigado porque o Senhor está nos animando, o Senhor está nos empolgando. Obrigado porque o Senhor está nos visitando. O Senhor está quebrando grilhões, o Senhor está quebrando grilhões. O Senhor está libertando almas aprisionadas em si mesmas nesta noite. É noite de libertação, Senhor. E canta lá, baixaia. Alma abatida, desanimada, angustiada, triste, duvidosa, Senhor, é noite de resgate. Coloque essa alma em movimento, Deus. Coloque essa alma em perseverança. Coloque essa alma em sintonia. Coloque essa alma em fé. Senhor, levanta-nos como exército nesta noite. Assopra, Senhor, o teu vento. Assopra, Senhor, o teu Espírito. Assopra, Senhor, a tua presença. Deus, nós te queremos. Nós te queremos, Senhor. Nós te queremos, nós te queremos. Não há outro, não queremos outro. Não queremos outro. O Senhor é Deus, o Senhor nos basta, o Senhor é suficiente. Jesus, tu és maravilhoso. Você pode declarar palavras de paixão para Jesus? Você pode declarar palavras de elogio para Jesus? Você pode levantar suas mãos aos céus e declarar para Jesus o que Ele é para ti. Jesus, tu és maravilhoso, tu és espetacular, tu és poderoso, tu és o Alfa e o Ômega. Jesus, olha para cada um de nós. Jesus, olha para cada um de nós. Cura os doentes. Cura os doentes. Doenças desapareçam em nome de Jesus, da cabeça à planta dos pés. Doenças na alma desapareçam em nome de Jesus. Senhor, olha para esse homem e mulher que está envergonhado, humilhado, devido aos compromissos financeiros, entra com provisão. Oh Jesus, tu está aqui, Senhor. Tu estás aqui. Levante suas mãos aos céus. Quero o meu fôlego, tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Estamos aqui, Senhor. Eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me
Obrigado, Senhor Deus, por tua promessa. Obrigado, Senhor Deus, por tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por tua presença. Obrigado, Senhor Deus, por nos animar, por nos fortalecer. Obrigado, Senhor Deus, por nos incentivar ao esforço. Em nome de Jesus, que o nosso coração, a partir desta noite, tenha um novo compromisso. Primeiramente para contigo, depois para comigo mesmo e depois para aqueles que me cercam e para com o meu próximo. Porque, Senhor, o Senhor está conosco. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Estenda as suas mãos. O amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus, a comunhão, o ânimo do Espírito Santo seja com você e sua família, hoje e sempre. Amém.